Olá, estamos começando mais uma Agenda Econômica. A educação brasileira está em xeque. Enquanto países menores e mais pobres, como Cuba, Venezuela e Bolívia, erradicaram o analfabetismo, o Brasil, sétima economia do mundo, ainda não conseguiu fazer o dever de casa. Os especialistas reconhecem os avanços na educação nos últimos 50 anos, mas criticam a opção adotada pelo país: escolarização rápida para o maior número de pessoas possível por conta da industrialização e urbanização aceleradas. O modelo acabou prejudicando a qualidade do ensino oferecido, sem falar na má gestão dos recursos públicos. Hoje, o desafio ainda é o mesmo. Por isso, o país conta com um novo Plano Nacional de Educação. Mas como garantir que as novas diretrizes sejam alcançadas em tempos de crise econômica? Para falar sobre gestão pública e qualidade da educação, a Agenda Econômica recebe o psicólogo educador, PhD, João Batista Araújo Oliveira, fundador e presidente do Instituto Alfa e Beto, autor de vários livros sobre educação, ex-secretário executivo do Ministério da Educação. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Em que momento nos encontramos em termos da educação brasileira? Quando estamos gravando esse programa gravado, recebemos os dados do movimento Todos pela Educação, dando conta de que 2.800.000 jovens brasileiros estão fora da educação básica. O Brasil fez grandes avanços na educação nos últimos 50 anos. A comparação que eu sempre gosto de fazer é do ano de 1950 para hoje, quer dizer, pouco mais de 60 anos. Em 1950, a gente tinha uma população de aproximadamente 50 milhões de habitantes, que era próxima à população da Itália, da Alemanha, da França, da Inglaterra. Hoje nós temos cerca de 200 milhões e eles têm 50, 60. Esse é o tanto de gente que nós temos na escola hoje no Brasil. Quer dizer, então nós fizemos um enorme esforço, porque começamos tarde, de escolarizar a população que estava crescendo. Mas nesse esforço, nessa correria, a gente aprendeu uma coisa errada, que mais educação é melhor do que educação melhor. Então descuidamos da qualidade, descuidamos da eficiência e hoje temos uma enorme conta a pagar e com muito má qualidade. O Brasil, sétima economia do mundo, mas está lá muito atrás em termos da qualidade da educação, conforme o Programa de Avaliação Internacional, o PISA, vem mostrando nas suas últimas avaliações. Enfim, quanto gastamos em termos de gastos por aluno? Estamos bem atrás. Noruega parece que o país mais gasta, Suíça, em torno de $16.000 por aluno por ano. Em seguida vem Estados Unidos e Noruega, por volta de 15 mil, corrija-me por favor se eu estou errado, e o Brasil está em torno de 3.000 e poucos dólares por ano por aluno. Isso é muito pouco, não? Olha, quando a gente compara o poder de compra, a diferença não é tão grande, não é? Quer dizer, o Brasil gasta em educação, só o governo gasta cerca de 6,4% do PIB, não é? O setor privado, as pessoas gastam mais 2 e poucos por cento, quer dizer, é uma quantidade muito grande de recursos e dificilmente o país conseguirá gastar muito mais do que isso, sobretudo tendo uma demografia que menos gente está nascendo e mais gente está ficando mais velha, não é? Então não temos por que gastar muito mais recursos, nem muito mais recursos para gastar. Agora, o custo aluno que é gasto no Brasil, não é, ele é bastante proporcional à condição de vida da população daqui versus a população de vida dos outros países. Não é o brasileiro que ganha mal, não é o professor que ganha mal. Não é? As coisas são mais pobres do que outros países. Não é? Agora, o que incomoda mais no gasto da educação brasileiro é que, apesar de ter esse tanto de recurso, o gasto é muito mal feito. O desperdício é muito grande e a forma de alocar recursos entre os vários níveis de ensino e nível de governo é muito injusta e é muito desigual. E a própria desigualdade dentro da educação, ela acaba acentuando a desigualdade social. De duas formas. O primeiro é que as pessoas mais pobres só têm a educação como um recurso de melhorar de vida. Não é? A não ser ganhar na loteria, não tem outra forma de melhorar de vida a não ser pela educação. E para receber uma educação de qualidade, elas precisariam de ter um investimento muito maior do que a média das outras pessoas, que já nascem com famílias de classe média, etc. Então, hoje nós sabemos, não é, que as coisas que mais influem na escola é o que vem antes da escola. É onde ela nasce, a educação que ela teve nos anos iniciais, contato com livros, com leitura, um ambiente estimulador para o seu desenvolvimento. Se ela não tem isso
nos primeiros anos de vida, ela já entra em desvantagem no primeiro ano da escola. Então, para ajudar essas pessoas, para corrigir a equidade, a educação teria que investir muito mais nessas crianças que são a maioria da população e que precisam de mais atenção e atenção de mais qualidade. Então, você tem um problema de equidade muito forte. Bom, as famílias mais ricas, mais bem aquinhoadas, já com certeza têm smartphones em casa, talvez tablets, mas com certeza algo que possa fazer com que a criança já nasça tendo contato com a informática, com as redes sociais, com outro tipo de estímulo. E a questão da defasagem, da desigualdade econômica, desigualdade social também não é importante? Não, pois é, a desigualdade social, econômica, explica a dificuldade maior da criança na escola. E é por isso que eu digo, para você ajudar essas crianças a entrarem na escola em igualdade de condições, ou pelo menos chances de fazer uma escolaridade razoável, precisaria ter um investimento muito forte na qualificação da educação que elas recebem, dos pais, das babás, das creches, onde quer que elas sejam. Agora, eu queria só fazer um reparo na sua observação. Quer dizer, o que a criança mais precisa não é tablet e smartphone. Isso aí não devia entrar na vida da criança, pelo menos antes de 2 ou 3 anos de idade. O que ela precisa é de adulto, gente que converse com ela, que tenha carinho com ela, que lê para ela e que a estimule a conhecer o mundo. Mas, professor, as mães não vão voltar a cuidar dos filhos em casa, porque elas já estão no mercado de trabalho. Quer dizer, talvez a minha colocação seja tomada até como reacionária, mas como é que nós, num país em que estamos sendo lançados na sociedade de consumo, no consumo também do supérfluo, porque o apelo da publicidade é irresistível, enfim. Entramos na sociedade de consumo, mas não temos ainda, por exemplo, a mobilização que Cuba teve em termos de mobilizar a sociedade para que todos vencessem o analfabetismo. Pois é, mas é uma coisa... Não quero também estar colocando algo que uma seja... Uma coisa é poder, a outra é dever. Quer dizer, o fato que as pessoas podem ter as coisas não significa que as coisas são boas. Não é? Então, às vezes, é muito melhor não ter um punhado de coisas. Porque uma criança que fica com os olhos fixados no smartphone, na televisão, antes dos 2 anos de idade, certamente terá problemas de vista depois. Fixação visual, de atenção, de concentração. Então, o mal que essas coisas fazem é muito maior do que o bem que essas coisas fazem. A Sociedade de Pediatria nos Estados Unidos, terminantemente, recomenda que a criança não veja televisão antes de 2 anos de idade e que não veja mais do que meia hora até os 3 ou 4. Porque essas coisas comprovadamente comprometem o desenvolvimento. Então, às vezes a gente acha que está querendo estimular a criança e está fazendo o contrário. O estímulo que a criança precisa é de carinho, é de conversa, é de um adulto que brinque com ela, que interaja com ela. Não é? Se a mãe está trabalhando, e apenas metade das mães trabalham no Brasil, não é? A avó, o pai, o tio, o vizinho, a babá, a professora da creche, alguém precisa de cuidar dessa criança, estimulá-la e desenvolver. Tablet e o smartphone não vão substituir. Eu receio comunicar que o senhor está falando com um avô irresponsável, porque os 2 netos, os meus 2 netos já velhos são ligadíssimos no tablet, já sabem acessar os filmes que eles querem ver, tem apenas 5 e quase 3 anos de idade. Não, 5 e 3 já não é 2, né? Mas onde o Brasil perdeu a história, o bonde da história, que nós começamos que o Estado, a sociedade brasileira perdeu o bonde da história, que poderia ter dado a grande guinada. E quais as causas Foi na dela? década de 50 para 60 em que a luta pela educação, que foi uma luta importante, gerou uma ideia, uma demanda que passou a ser desenfreada. Eu sempre cito essa história. Na eleição de 1960, o candidato a presidente da República era o Marechal Lott. E na campanha dele, em 1960, a meta dele era promover o ensino primário. Porque tem uma população que estava vindo da roça, que era vindo do campo para a cidade ainda. E hoje o Brasil era 70% rural e 30% urbano. Por aí, não é? Quer dizer, e hoje nós temos muito mais do que esse número fazendo doutorado. Então foi muito rápido esse processo e as pessoas geraram a ideia de que tem que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais. Que é diferente da história dos países europeus que se desenvolveram a educação ao longo de 200 anos, ou a história desses, Coreia, Singapura, que tiveram 50 anos de um excelente planejamento cuidadoso para ir oferecendo aos poucos. O Brasil não tem paciência. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo para todo mundo. O Estado falhou? O Estado falhou e a sociedade também falha, porque ela troca qualidade por quantidade. Ela prefere ter mais do que ter melhor. Os jovens preferem fazer uma faculdade ruim do que um excelente curso do Senai, que é uma péssima decisão.
Como se justifica que hoje, vou dar um salto no tempo aqui, na faixa etária pelo menos, o Brasil precisa de médicos na zona rural, nas pequenas cidades, e um argumento que o governo usa, tem usado, que eu acho incontestável, falta médicos, existe uma ausência de médicos nos municípios. Vamos deixar de lado que eles não têm condição, por enquanto, que eles não têm condições mínimas de trabalho, que não existe vínculo, que o governo não apoia as iniciativas de fazer dos médicos da saúde pública uma carreira de Estado. E acontece talvez a mesma coisa com os engenheiros. Ou seja, houve uma deformação na formação profissional. Isso também é resultado de uma má gestão pública da educação. Olha, quer dizer, a questão das escolhas das pessoas é uma questão pessoal de mercado, não é? Quer dizer, você tem 55% da população brasileira em torno de 7 metrópoles. Você tem 75% da população brasileira vivendo a 150 quilômetros do litoral. Não é? E isso é um pouco a tendência mundial. Quer dizer, as coisas têm uma lógica, têm uma razão de ser. Não é? Então, não é qualquer pessoa, médico ou não, que gosta de viver no interior, no lugar que ele não nasceu, se ele é urbano. É uma transição muito difícil. Né? E você corrigir para tornar esse lugar atraente, você precisa de um punhado de coisa. Né? Você consegue atrair um médico jovem por alguns anos. A hora que o filho dele já fica mais velho, precisa de uma escola boa, ele vai sair dali. Então você tem problemas estruturais de uma sociedade, não é, que está se urbanizando, que o interior nunca foi urbanizado decentemente e que repele as pessoas. Né? Então você tem esse processo que não é um processo que depende só da pessoa, você tem uma série de carências muito fortes. Né? No caso dos médicos, você conhece isso muito mais do que eu, você tem carências regionais. Quer dizer, no Rio de Janeiro você tem médico sobrando, né? E em lugares você tem médico faltando. É a questão de criar ambientes razoáveis para essas pessoas viverem, que é cada vez mais difícil, né? Por essas razões que eu disse. Né? No caso dos engenheiros, não, porque aí você tem uma mobilidade muito maior, uma desconcentração muito maior, as oportunidades são muito maiores em qualquer lugar. O que nós temos é carência de pessoas que fazem matemática, que fazem profissões técnicas e que, portanto, está faltando esse tipo de gente para suprir as demandas do mercado ou para empreender e criar os seus próprios negócios. Realmente é uma lacuna que está se acentuando no Brasil. Um outro dado recente do movimento Todos pela Educação dá conta de que dos jovens que chegam ao final do ensino fundamental, chegam no final do ensino, do ensino básico, do ensino fundamental e do ensino médio, apenas 9,3% estão aptos são funcionais em matemática. Isso não é preocupante? Não, isso é preocupante, não é? E o mais preocupante é que não estamos no caminho de corrigir a fonte desse problema. Não é? Quer dizer, nós ainda hoje estamos discutindo se vamos ter currículo, como é que vai ser esse currículo, o que vai acontecer no século XXI. Não é? Então, o país não fez o dever de casa. Não é? Ele não montou as estruturas, as instituições para operar um sistema escolar. Ele montou uma rede de expansão de escolas. Depois do intervalo, eu vou fazer perguntas sobre alternativas para soluções. Pois não. Nós voltamos daqui a pouco com Agenda Econômica.